Olá, boa noite. Estamos ao vivo pelo canal TP Fest com mais um bate-papo legal. Hoje, através dos espaçosjurídicos.com.br, teremos a entrevista com a advogada doutora Carolina Paiotti com o tema aí sobre pensão alimentícia. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito. A gente dá início aí à entrevista. Para quem quiser fazer perguntas na live, pode fazer no decorrer da entrevista. Nós faremos aí as perguntas para a doutora, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando a conexão. Vamos aguardar aqui a conexão com a doutora. Já foi enviado o convite, mas estamos aguardando aqui. Gostaria de saber se o convite chegou aí para a doutora. Se o convite já chegou, por favor, é só aceitar o convite enviado para a gente dar entrevista. Oi, tudo bem? Olá, doutora, uma boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aqui pelo canal TP Fest com a entrevista dos espaçosjurídicos.com.br. É um prazer ter aqui na entrevista com o tema pensão alimentícia. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não lhe conhecem. Oi, primeiramente, boa noite para todos. O prazer é meu poder dar essa entrevista aqui para vocês. Meu nome é Carolina Paiotti, eu sou advogada focada na área de família e sucessões. Sou do interior de São Paulo, Pilar do Sul. Ok. E faz atendimento online também, doutora? Isso, atendimento presencial e online. Tá certo. Então, vamos começar a entrevista. Eu começo perguntando quais são as novas regras em relação à pensão alimentícia. Houve alguma mudança? Então, em 2022, fizeram um projeto de lei tentando alterar o mínimo da pensão alimentícia. As leis atuais não exigem um mínimo, então cabe aí às partes entrarem em um acordo ou ao próprio juiz de determinar o valor pago sem ter um mínimo, né? Esse projeto de lei previa um mínimo de 30% do salário mínimo, mas o projeto ainda está em votação, no momento ele se encontra na Câmara dos Deputados, então ele ainda não está em vigência. Por enquanto não teve nenhuma alteração, né, além do que tem no Código Civil, no Código de Processo, e na Lei Especial de Alimentos. Ok. E todos os anos nós temos o aumento do salário mínimo. Como é feito esse reajuste da pensão? Como as pessoas devem pedir esse reajuste também, doutora? Então, se a sua pensão foi determinada com uma porcentagem do salário mínimo, esse cálculo é feito automaticamente. Não é necessário que todo ano a pessoa que teve sua pensão determinada no salário mínimo entre com uma nova ação para poder atualizar o valor. O valor é automaticamente atualizado com base na porcentagem que foi determinada. Então, não há necessidade de entrar requerendo um reajuste da pensão? Não precisa. Por exemplo, um cálculo feito em cima de 30% do salário mínimo, ele vai se atualizando conforme o salário mínimo vai subindo. É só fazer o cálculo mesmo para saber quanto vai dar a pensão em cima do salário mínimo atual. Ok. E em que situação o pai não precisa pagar a pensão? Então, não existe em lei nenhuma situação que permita o não pagamento da pensão alimentícia. O que existem são formas de exoneração, mas não quer dizer que não é que não possa, não seja permitido o pagamento. Essa forma não existe. Então, ele sempre vai ser obrigado, independente se ele está empregado, se ele está desempregado, ele sempre é obrigado a pagar a pensão alimentícia. Quando ocorre a exoneração dos alimentos, é a partir de qual idade? A partir dos 18 anos, né, já existe a possibilidade de pedir exoneração, a não ser que esse filho ou filha entre na faculdade ou algum curso e comprove que não tem condições de se bancar ou de arcar com o curso. Então, ele continuaria pagando essa pensão até os 24 anos.
Agora, não é automático a exoneração. Então, o pai teria que entrar com uma ação de exoneração para poder finalizar esse pagamento de pensão. Ok. E caso o filho resolva entrar na faculdade após essa exoneração, ele pode pedir novamente para ser pago a faculdade? Então, Seria um novo processo? mesmo que ele entre na faculdade, o pagamento é feito até os 24 anos. Então, caso ele entre na faculdade, depois que é feita a exoneração e comprove que ele ainda precisa, né, da ajuda financeira desse pai, ele pode receber, mas até os 24 anos. Aí ele tem que requerer, né? Caso a pensão Isso, tenha sido encerrada. exatamente. Teria que entrar com um novo pedido comprovando essa nova situação dele. Ok. E como é estipulado o valor fixo da pensão alimentícia em uma decisão judicial? No momento que é feito o pedido da pensão, o juiz ele vai analisar tanto a necessidade da criança, quanto a possibilidade do pai, ou a gente fala pai, mas nem sempre é pai, pode ser a mãe pagando pensão também, desse genitor de pagar a pensão. Então, ele sempre vai existir um equilíbrio ali entre a necessidade e a possibilidade. Vai de cada juiz o quanto ele vai determinar, analisando cada situação. Não, como eu disse lá no início, não existe um limite, nem mínimo nem máximo dessa pensão. Ok. E o alimentante, ele pode exigir as informações sobre a destinação da pensão? Pode, mas como uma exceção. E para ele exigir, ele teria que entrar com uma ação pedindo essas informações e teria que entrar com provas também. Ele não pode simplesmente entrar com uma ação sem comprovar que essa pensão alimentícia está sendo desviada para um outro motivo. Certo. E é correto dizer que a pensão não é uma obrigação familiar e não só para os filhos, mas pode ser requerida por outros membros familiares, doutor? Sim, ela pode ser pedida por outras pessoas. Pode existir o pagamento de pensão de um cônjuge para outro, de pai para filho, de filho para pai também, né? Os filhos também podem requerer tanto dos pais quanto dos avós. Então, existe toda uma linha que pode ser pedida de pensão alimentícia. Mas a obrigatoriedade mesmo, sem exceção, é de pai para filho. Ok. E a gente vai entrar na parte das perguntas dos internautas, enviada pelo site, pelas redes sociais. Quem estiver na live também quiser mandar a sua pergunta para a doutora, pode mandar a pergunta que nós fazemos para a doutora. E a gente começa com uma pergunta que veio de Minas Gerais, que é da Lidiane. Ela pergunta: tudo que eu comprar após já estar recebendo a pensão, eu preciso guardar as notas e por quanto tempo? Não, não precisa. Na verdade, quando a pensão alimentícia ela é determinada por um juiz, ele já engloba, né, ali várias necessidades da criança, não só o alimento em si. Então, roupa, questões de contas, né, da moradia mesmo, conta de luz, conta de água, remédio e brinquedos. Então, toda a necessidade de uma criança já está pensada ali na pensão que for determinada e ela não precisa ficar guardando nota para comprovar com o que ela está gastando. Ok. E a gente tem a pergunta do Felipe, que é do Rio de Janeiro. Ele enviou pelo site. Ele enviou o seguinte, doutora: eu tenho um filho com autismo, grau moderado, os gastos superam o que eu ganho como motoboy. E meus pais ainda ajudam para poder suprir os gastos. Tive um outro filho há 9 meses, que também foi diagnosticado com síndrome de Down. Os gastos também não tenho como bancar porque são altos. E nem meus pais já têm condição de ajudar mais. Eu gostaria de saber o que diz a lei nesses casos. Foi a pergunta do Felipe. Como eu já falei anteriormente, não tem como ele se recusar a pagar ou simplesmente dizer que ele não tem condições. O que ele pode fazer nesse caso é entrar com um pedido de revisional de pensão. Então, ele entraria mostrando que quando foi determinado lá atrás esse primeiro pagamento, existiu uma situação e essa situação agora é outra, né? Talvez a situação financeira dele tenha mudado, a questão de ter mais um filho também altera isso. E daí ele apresentando essas provas para o juiz pode reduzir o valor da pensão, né, que ele vai pagar para cada filho.
Certo. E a gente tem a pergunta que foi enviada pela Beatriz. Ela pergunta como é calculado o valor que o pai deve pagar para o filho. Vai ser baseado no quanto ele ganha e no quanto ele gasta. Então, ele vai pedir, o juiz vai pedir comprovação ali de salário. Se ele for registrado, é muito mais fácil, né? Ele pede olerite. Caso não seja registrado, ele pode pedir os extratos de conta bancária, algum comprovante de algum empregador, no caso. E baseado nisso e nos gastos, se ele paga ou não aluguel, o valor que ele paga de conta de luz, conta de água, ele vai estipular um valor que ele possa pagar de pensão, mas que também não afete ali a sobrevivência dele. Ok. E a gente tem a pergunta da Regiane, que é do Rio de Janeiro também. Ela está enviando: por quanto tempo o genitor pode atrasar a data do pagamento da pensão? Por nenhum tempo. Ele não pode atrasar, na verdade. O pagamento tem que ser feito na data estipulada todo mês. E a partir do primeiro atraso, do primeiro mês de atraso, ela já pode entrar com uma ação de execução, cobrando os valores em atraso, e esses valores vão se atualizando no decorrer do processo. Então, ela entrou com um mês e passou 2, 3 meses, ele ainda não pagou, esses valores vão ser computados nesse processo para que seja cobrado tudo de uma vez. E, doutora, no caso de pedir a prisão por não ter pago a pensão, como acontece? É feita uma queixa na delegacia ou tem que dar primeiro a entrada de uma ação de fórum? Como que é o procedimento? Então, existem 2 ritos para poder se cobrar a pensão. O rito da prisão é o rito mais rápido e mais eficaz, né, entre os dois. Como eu disse, a partir do primeiro atraso, o primeiro mês de atraso, já é possível entrar com essa cobrança. Não é feita em delegacia, é feita diretamente no fórum, com o juiz, através de um advogado. E a partir do momento que o juiz pega esse processo, ele vai determinar ali 3 dias para que esse devedor pague essa pensão. Se ele não pagar em 3 dias, ele decreta a prisão. E aí sim é emitido um ofício para a delegacia, onde vai ficar registrado que essa pessoa devedora já tem um mandado ali de prisão. Ok. E a gente tem a pergunta do Luiz, que veio de Pernambuco, aqui na caixinha. Ele diz: tenho um filho que sempre ajudei com leite, kit de higiene e R$ 200. A mãe nunca pediu pensão. Hoje ele está com 5 anos e ela entrou com uma ação de pedido de pensão. Só que ela quer desde quando a criança nasceu. E eu não tenho como comprovar. Como eu posso fazer nesse caso? Não, então, se eles não tinham nenhum acordo, né, realmente oficial ali, que foi feito perante um juiz, ela não tem como entrar cobrando o retroativo. Esse pedido dela vai ser a partir de agora. Então, a partir de agora vai ser determinada uma pensão e o não pagamento desde agora, da data da sentença, aí sim pode ser pedido, né, um pedido retroativo lá na frente, caso ele não pague. Mas a partir de agora que vai ser oficializada essa pensão. Então, ela não pode pedir retroativo. E ele seguiu com mais uma pergunta aqui. No caso de ele dar cesta básica completa, ele tem como abater a porcentagem da pensão também ou não? Então, tudo pode ser feito através de um acordo. Antes de sair uma sentença oficial do juiz, onde só o juiz vai decidir, ele pode sim, é feita uma tentativa de acordo entre as partes, onde eles podem colocar que a cesta básica faz parte do pagamento da pensão. Então, aí teria que ser um acordo reduzindo a porcentagem de salário, né, incluindo essa cesta básica. Agora, caso não exista esse acordo, é uma decisão só do juiz e vai depender muito do que é apresentado para ele. E é bom a gente deixar claro que a pensão, né, entra todos os gastos da criança, não só alimentos, né, doutora? Como eu falei, inclui tudo. Roupa, inclusive a conta de água, a conta de luz que é paga na casa, é considerada como parte de gasto da criança. E, doutora, em relação ao plano de saúde, para aqueles que não são registrados, né, que a empresa às vezes também não possui o plano, ele pode ser pedido durante o pedido da pensão Pode, para o pai pagar pode. o valor total ou 50% do valor? Então, essa parte do plano pode ser tanto feita
como um pedido total ali do plano de pagamento, pode ser feito um acordo de 50-50, como ele pode ser calculado dentro do valor da pensão. Certo. E a gente tem a pergunta do Pedro, que é de Juazeiro do Norte. Ele manda: estou desempregado há 3 anos e estou sendo ajudado por parentes. Às vezes ganho R$ 50, às vezes R$ 25. Estou com a pensão atrasada desde esse período. E a mãe da criança disse que vai para a delegacia para pedir a minha prisão. Como eu devo proceder neste caso? A única forma dele proceder nesse caso é pagando a pensão. Ela realmente, como eu disse, se existir um acordo oficial, se não for só uma coisa de boca entre eles, ela pode sim fazer um pedido, entrar com um processo para executar as pensões. O que vai diferenciar aí vai ser o rito, né, que ela vai entrar pedindo, se vai ser o da penhora ou da prisão. O da prisão, ela pode pedir até os 3 últimos meses atrasados só. E dali do processo para frente. Então, se ele está devendo há muito tempo, ela teria que entrar com outro rito, que seria o rito da penhora e não pedindo a prisão dele. Pelo que ele mandou aqui, são 3 anos de atraso. Então, ela pediria aí uma parte, ela vai entrar com 2 processos nesse caso. Então, ela vai pedir a penhora, né, que vai procurar os bens no nome dele, contas bancárias para bloquear valores, para pagar um montante ali, né, da maior parte dos anos que ele está devendo. Agora, os 3 últimos meses, ela pode entrar com pedido de prisão e, a partir dessa entrada do processo para pedir a prisão, começa a contar os meses para frente. E daí, sim, o não pagamento dessa parte faz ele ser preso, caso ele não acerte com ela, sim. E, doutora, caso um genitor seja preso, existe um período que ele fica recluso e depois ele é liberado para procurar um serviço e poder pagar essa pensão? Que funciona? Então, a prisão, no caso de pensão, ela pode ser determinada pelo juiz de 1 a 2 meses, segundo a Lei de Alimentos, ou de 1 a 3 meses, segundo o Código de Processo Civil. Eu já vi juízes mandando ficar preso até 3 meses, como juízes que mandam até 2 meses. Vai depender do juiz em que cair. Enquanto ele não paga, ele não sai da prisão, né? Até cumprir esses 3 meses. Geralmente, o juiz inicia ali com 1 mês de prisão, para ver se o devedor vai pagar. Caso ele não pague, ele estipula mais 1 mês e assim por diante. Então, completou os 3 meses, ele vai sair, mas a dívida dele vai continuar. Então, a prisão não vai impedir, né, ou não vai cessar essa dívida que ele tem. Então, ele precisa mesmo pagar para poder encerrar o débito existente. Certo, doutora. E a gente tem uma pergunta que é da Lúcia, de São Paulo. Ela diz que ela paga a pensão porque o pai está com a guarda do filho, e ela faz tratamento de depressão com a psiquiatria e já está com laudo que está impossibilitada de trabalhar. E ela não terá condições de pagar a pensão. Como ela deve proceder neste caso? Então, da mesma forma que um pai teria que entrar com essa revisional de alimentos, ela também entraria com uma revisional de alimentos. Essa impossibilidade de pagar não existe. Então, o que ela pode fazer é entrar com a revisional, pedindo para diminuir o valor, ou, né, não sei se ela tem pai e mãe, mas conversar com os avós para que eles auxiliem, porque a justiça entende que os avós podem auxiliar no pagamento da pensão, e isso pode ser colocado no processo, mas vai depender dessa revisional que ela tem que dar entrada. Tá certo, doutora. Essas foram as perguntas enviadas. A gente está com bastante gente na live. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a doutora, pode ficar à vontade, pode mandar pergunta. A gente tem aqui na caixinha a pergunta: como é calculado o valor que o pai deve pagar? Education, ele pergunta aqui. Esse cálculo ele é feito com base tanto na necessidade da pessoa que vai receber, quanto na possibilidade de quem vai pagar. Então, como eu disse numa das perguntas, eu acho que foram bem parecidas, que a pessoa vai receber, né, ela dependendo ali do valor que ela recebe e do quanto ela gasta. Então, o juiz vai fazer um equilíbrio ali para que ele possa pagar sem prejudicar o próprio sustento.
O suporte dos espaços jurídicos está enviando aqui, são perguntas que vêm pelo site agora no ao vivo, que está sendo a transmissão pelo canal TPFest. Ele diz aqui que quantos meses a pensão alimentícia dá à prisão? Acho que a doutora acabou. Boa noite, gostaria de saber quantos meses de pensão alimentícia pode ocorrer a prisão? Acho que quantos meses de atraso, né? Está querendo saber com quanto tempo de atraso já pode ser pedida a prisão, né? A partir de 1 mês de atraso já pode ser pedida a prisão para o juiz e é o que basta para o juiz decretar essa prisão. E no caso, doutora, é bom a gente frisar que o não pagamento da pensão não impede, né, a visitação, né? Porque todo mundo confunde, né? O pai não pagou, a mãe não pagou a pensão, não proíbe a visita. É bom a gente deixar claro que são coisas distintas, não é isso, doutora? A falta de pagamento da pensão não pode nunca ser motivo para, né, impedir que o pai ou que a mãe visite essa criança. O único motivo que poderia impedir a visitação é por questões de segurança da própria criança. Então, não existe, você não pode impedir essa proximidade, né, do genitor ou da mãe, porque acarretaria aí uma ação de alienação parental. Ok, doutora. E a doutora, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. A doutora gostaria de acrescentar algo que não foi dito durante a entrevista, que a doutora gostaria de colocar? Eu acredito que a maioria das perguntas foram feitas, que referente a esse tema. Então, a doutora a gente foi tudo respondido dentro do tema, né? Não precisa acrescentar nada. E eu gostaria que a doutora deixasse não vou falar uma dica, né? Mas uma orientação para esses pais e essas mães que acabam brigando muito, né? Em relação à pensão e acabam esquecendo do filho, né? Que é o mais importante. Então, eu gostaria que a doutora deixasse aí uma orientação para esses pais. Sim, acho que o mais importante nessa situação é deixar tudo oficialmente registrado, né? Esses acordos de boca realmente não funcionam e o mais afetado sempre vai ser a criança. Acredito que a partir do momento que seja tudo oficial, a conversa fica muito mais fácil, né? Não existe essa briga de, eu ouvi falar aquilo, ouvi falar isso não existe, porque já vai estar tudo no papel e vai ficar tudo mais resolvido. Então, acho que a principal dica, o início de tudo, é oficializem os acordos feitos, para que a partir daí, né, todo mundo possa cumprir sua parte e não prejudique a criança envolvida. Ok, doutora. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos, como que as pessoas podem entrar em contato para tirar as dúvidas, orientações, contratação de serviços, como pode ser feito? Então, eu respondo também lá no Instagram, como @CarolinaPaiotteADV. Tenho também o WhatsApp, que eu também posso responder por lá, que é o 15 99731 1907. Eu vou passar para vocês também depois, caso precise ficar anotado. Mas são os principais fontes aí para poder responder o pessoal, é Instagram e o WhatsApp. Tá certo, doutora. E as pessoas que não conseguiram pegar aí os contatos, é só entrar em contato pelo inbox que a gente passa aí os contatos da doutora Carolina para vocês aí entrarem em contato com ela, ok? Eu agradeço a sua participação, doutora, aqui pelos espaçosjurídicos.com.br, com transmissão pelo canal TPFest, e agradeço a sua participação e quem sabe a gente se vê em uma próxima entrevista com um novo tema aí, esclarecendo e orientando a população. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês. E é sempre bom poder esclarecer algumas dúvidas. A gente vê que são dúvidas bem parecidas e são simples de resolver. E com esse tipo de entrevista a gente acaba solucionando alguns problemas já. Ok, doutora. Eu agradeço a sua participação e vocês também podem estar conferindo as dicas da doutora Carolina lá no @espaços jurídicos ou pelo site espaçosjurídicos.com.br.
Obrigada pela participação, obrigada a todos os internautas que participaram, enviaram as suas perguntas, o pessoal que acompanhou a live e mandaram perguntas também aqui ao vivo para a doutora. Agradeço a participação de todos. O Paiotti está mandando parabéns pela entrevista, a Tatá também está batendo palmas, temos também a Mércia mandando parabéns pela entrevista, e eu agradeço a sua participação e uma boa noite, doutora. Muito obrigada. Tchau. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite.